A gente conversa agora com o Bruno Komura, ele que é estrategista da Ouro Preto Investimentos, está aqui ao vivo com a gente. Oi, Bruno, seja bem-vindo, boa tarde para você, tudo bem? Obrigado, tudo certo, e com você? Tudo jóia. Bruno, obrigado pela participação aqui no Top News. Queria saber de você primeiro sobre o fechamento de mercado. O que você pode falar aí, principalmente aí de Ibovespa? Então, a gente viu aí que o Ibovespa, no começo do dia, ele acabou se segurando em relação ao cenário externo, né? Então, o cenário externo, ele estava bastante cauteloso, mas ele aprofundou mais essa queda a partir do momento que foi divulgado o payroll, né? Então, o payroll trouxe dados aí mostrando que o mercado de trabalho ainda está muito forte, então a taxa de desemprego veio um pouco abaixo da expectativa e tudo isso dificulta o trabalho do Fed. Então, isso fez com que os mercados americanos caíssem significativamente. Então, aqui no Brasil, a gente, no começo do dia, não acompanhou esse movimento, muito por conta de Vale, que estava segurando o Ibovespa nas costas, né? Então, no meio da tarde, acabou aparecendo, né, sendo divulgada a informação de que a Cosan que estava comprando a Vale, então isso que estava segurando os preços, e a partir desse momento, então, a gente começou a seguir mais de perto o mercado lá fora, né? Então, poxa, a gente viu aí um mau humor generalizado na Bolsa hoje, então a gente pode até explicar aí o caso da Cosan sendo a maior baixa do dia, né? Aliás, já pode até falar, eu estava mostrando Cosan aqui no nosso telão, a Cosan aí fechou com queda, então, de 8,39% no dia de hoje. Se você quiser até explicar mais a fundo o que aconteceu. Então, no caso de Cosan, ela é uma empresa verticalizada, né? Então atua no setor sucroalcooleiro, então ela é uma holding e normalmente quando a gente olha esse tipo de empresa, a gente pensa muito na alocação de capital. Então a geração de valor vem através da alocação de capital e que nesse caso é feita através de participações em empresas que fazem sentido, né? Então, tanto é que a Cosan, ela comprou a ALL, né, que posteriormente virou a Rumo Logística, ela também fez a joint venture com a Shell, resultando na Raízen, mas nesse caso da Vale, eu acho que o mercado teve um pouco de dificuldade para entender o que aconteceu, qual foi o racional para a Cosan ter feito esse movimento, né? Então, é um business totalmente diferente, né? Então, enquanto que a Vale, ela está muito focada nessa parte de minério de ferro, extração de metais e minério, a Cosan, ela não tem nada a ver com isso. Talvez uma parte que pode ter intersecção, que pode ser benéfico, é em relação à malha logística, né? Então, a malha ferroviária. Enquanto que a Vale, ela tem uma malha bastante estruturada, que ajuda a escoar toda a produção de minério de ferro dela para os portos, enquanto que a Cosan, ela tem uma malha ferroviária que leva os grãos, né, do centro-oeste para os portos. Então, eu acho que o mercado teve uma dificuldade muito grande de perceber qual que pode ser o valor que a Cosan está buscando na participação da Vale. Então, acho que essa dúvida acabou gerando esse desempenho muito ruim no dia. Eu estava dando uma olhada aqui numa reportagem da Pipeline, do Valor. Eles entrevistaram o CEO da Cosan, o Luiz Henrique Guimarães, e ele falou que o investimento em Vale complementa a estratégia de portfólio para atuar em todos os mercados em que o Brasil detém diferenciais competitivos, né? O conglomerado ele já estava de olho aí na Rumo, Raízen, Comgás, enfim, e faltava a parte de mineração, segundo aí o CEO da Cosan. Você acha que essa estratégia foi positiva? Porque parece que com essa queda aí, o mercado não viu de uma forma muito positiva, né? Exato. Então, eu acho que a gente já tem bastante
bastante coisa acontecendo, né, no portfólio da Cosan. Então a gente entende, então, por exemplo, quando ela junta a parte sucroalcooleira, né, desde a parte da plantação da cana, da moagem, né, nas usinas, quando ela começa a ir para a distribuição de combustíveis com a Raízen, né, fazendo a joint venture com a Shell, eu acho que faz bastante sentido, porque você começa a verticalizar, você ainda tem o domínio, né, da comercialização de etanol no mercado brasileiro, e aí depois quando você começa a ir para as outras empresas que estão no setor, né? Então, a parte de gás da Compass, ela pode até ser um pouco diferente, mas eu acho que ainda é um setor de utilities, ainda tem muito a ver com alocação de capital, então acho que até faz sentido. Mas agora, quando a gente olha o investimento na Vale, não é simplesmente uma alocação de capital, não é você fazer bem, executar bem os projetos. Então, na Vale, a gente tem toda a questão de commodities, tem uma dinâmica de mercado totalmente diferente. Então, eu acho que a empresa vai ter que explicar muito mais dos valores que eles estão vendo na Vale, porque a Valor de Face, eu não vejo o que poderia vir de sinergia através desses negócios, né? Pode até complementar, pode ser um setor que eles não estão atuando hoje, ok, mas eu não vejo qual que é a sinergia que pode vir disso. Agora, você estava falando aí que a gente estava de olho aí no payroll, né? O mercado ficou de olho no payroll, mas deve ficar aí no radar do mercado e também deve impactar aí a curva de juros na próxima semana, é o CPI, né, dos Estados Unidos, que deve ser divulgado na quinta-feira. Você acha que já deve começar a fazer alguma diferença já para o início da semana? Eu acho que sim, eu acho que os mercados eles vão continuar com esse tom de cautela. Então, o que aconteceu, né? Então, desde quarta até hoje, a gente vem observando então um mercado extremamente cauteloso com o payroll, porque não sabia o que esperar. E o payroll ele mostrou um mercado de trabalho muito forte. Agora a expectativa é que o CPI também ele seja muito importante para o mercado, né? Porque por mais que não seja aquele indicador que o Fed ele olha, o Fed ele acaba olhando o PCE, mas o CPI ele acaba dando um indicativo de como está indo a inflação, ou seja, ele pode até servir como uma prévia para o PCE, que é a inflação que ele olha. Então, eu acho que vai ter sim um movimento de extrema cautela. Então, o que a gente está vendo, né? Então, a gente está vendo a atividade econômica nos Estados Unidos, principalmente a parte industrial, ela está arrefecendo, ela está desacelerando, mas isso não está fazendo efeito aí na parte de serviços, na parte de inflação, no mercado de trabalho. Então, a gente não acha aí que o mercado vai pegar leve, caso venha o CPI acima da expectativa, porque isso indica que o Fed ele ainda tem um longo trabalho para fazer, para conseguir ancorar bem as expectativas de inflação. Então, por isso que, com certeza, a gente vai monitorar muito de perto, e a gente vai estar bastante atento aí também na composição do CPI, né? A gente precisa ver aí que a parte de serviços dentro da inflação, ela está arrefecendo, porque a gente entende sim que a parte de bens e serviços, ela vai cair, vai continuar caindo, muito porque a gente está vendo problemas na cadeia logística sendo resolvidos, além disso, as commodities, elas estão arrefecendo, então tudo isso acaba tirando a pressão sobre os bens de consumo. Legal. Ô Bruno, eu queria também saber de você se o mercado ele ainda continua sensível aí às últimas sinalizações aí tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do Lula sobre a economia brasileira. Você acha que ainda vai continuar essa sinalização, já que o Bolsonaro deixou claro aí que deve continuar com o Guedes, mas o Lula ainda não divulgou quem vai ser o próximo ministro. Isso ainda deixa o mercado um pouco mais sensível? Com certeza, eu acho que por mais que a gente tenha um primeiro turno extremamente disputado, o segundo turno agora ele tende a ser quase que uma nova eleição, né? Então a gente vai precisar ver como a campanha vai se desenrolar nesse período, e uma parte essencial, né, que vai ajudar o mercado a ter maior visibilidade em relação ao Lula, é ele fazer esse aceno ao centro, né? Então essa é a expectativa, é isso que está todo mundo esperando. O Lula até agora, ele vem trabalhando nessa parte de alianças, de formação de coalizões, mas ainda não tem indicado o que vai fazer em relação ao plano de governo,
qual poderia ser a equipe, quais são os planos para a economia. Então, o mercado ele ainda não reagiu muito à expectativa do segundo turno. Eu acho que ainda tem muito o que acontecer e tudo vai depender muito dessas sinalizações, né? Ainda mais que as pesquisas, por mais que ainda seja muito cedo para dizer alguma coisa, já estão indicando aí que o Lula ele é o favorito, né? Tanto porque foi indicado isso no primeiro turno. Queria falar agora com você, Bruno, com relação ao setor imobiliário. Queria que você desse uma geral no setor imobiliário, mas lembrando também que foi divulgado aí que o valor dos imóveis está subindo na cidade de São Paulo. O crescimento foi de 0,63% no mês de setembro, segundo o índice FIPE-ZAP, né? Que é divulgado pela DataZap. Esse número simboliza aí um novo aumento em relação à alta de 0,46 registrada em agosto. Então, dessa forma aí mostra que São Paulo fica consolidada como a segunda cidade com o preço médio de venda mais caro do país. O que isso significa para o setor imobiliário? Em relação ao setor imobiliário, eu acredito que ele ainda esteja bastante aquecido. Eu acho que existe uma preocupação muito grande entre as incorporadoras em relação à perspectiva, né? Então, desde o final do ano passado, a gente já viu algumas empresas, como a Cyrela, como a EZTEC, pensando duas vezes em aumentar a quantidade de lançamentos, ou seja, eles acabaram botando um pouco o pé no freio e eles deram muito mais continuidade em relação aos projetos que já estavam em andamento, né? Então, os canteiros de obras, eles procuraram terminar e estão evoluindo em relação a isso, mas eu acho que uma coisa muito importante que a gente vai precisar ver agora o setor imobiliário ele continua bastante atrativo, isso acaba sendo muito bom, não só porque os dados de agora eles continuam mostrando essa alta dos imóveis, mas também porque agora o ciclo macroeconômico, né, a partir do momento que o BC ele sinaliza que as taxas de juros chegaram no topo, então daqui para frente, né, pensando no segundo semestre do ano que vem, a gente pode ter uma queda de juros, então isso ajuda bastante a expectativa do consumidor. Então, isso ajuda bastante a confiança também, e isso é um dos pontos mais importantes quando a gente pensa em imóveis, pelo menos aqueles ligados à média e alta renda. E aí, quando a gente pensa no outro segmento, né, que é o de baixa renda, o de habitação popular, a gente olha, né, que as commodities elas estão arrefecendo, então a gente está vendo uma diluição do dissídio em relação à mão de obra que teve esse ano, e tudo isso vai ajudar a parar de pressionar as margens dessas construtoras. Então, a gente viu também que teve algumas mudanças no programa do governo, né, Casa Verde e Amarela. Isso ajuda bastante na parte da receita, mas a gente está vendo também que a pressão da parte dos custos, ela está reduzindo. Então, no geral, a gente vê aí que o setor de habitação popular também vai ter uma melhora de margens e isso tende a ser bastante positivo aí para o setor no geral, né? Então, a gente vê algumas empresas aí que estão negociando abaixo de valor patrimonial, isso a gente entende que é uma coisa cíclica, que faz sentido quando o juros está subindo, mas a partir do momento que a gente tem essa inflexão, então a gente acha que esses múltiplos eles podem mudar e podem oferecer uma oportunidade enorme aí para o setor imobiliário no geral, né? Por mais que a gente tenha uma freada nos lançamentos, mas de qualquer forma aí as vendas devem continuar, os extratos eles devem ter efeito aí da lei de extrato que foi aprovada aí alguns anos atrás. Então, a gente acaba vendo muito positivamente, né? Eu até estava pensando aqui com relação a essa questão dos imóveis, que a gente vê cada vez mais lançamentos, a gente vê lançamento de um lado, mas vê lançamento do outro e continua aí com programações aí de novos lançamentos de novas oportunidades aí, de novos empreendimentos. Isso significa, quer dizer, na realidade significaria que o mercado estaria no topo, né? Já estaria cheio, mas não é o que o mercado vem apontando, né? A gente ainda parece que tem muitas oportunidades pela frente, né? Exatamente, né? Então, quando a gente pensa também no setor imobiliário, a gente tem que pensar também nas lajes corporativas. Eu acho que em relação a lajes corporativas, a gente
viu um avanço muito grande, né, uma quantidade de lançamentos, resultado aí dos anos anteriores, né? Então, a gente vê aí que com a volta do trabalho presencial, a gente está vendo que grande parte das lajes corporativas estão sendo locadas novamente, né? Então, tinha uma preocupação muito grande, né, de que, poxa, vai ter um excesso de oferta por causa desses lançamentos e que a nova realidade de trabalho seria muito mais home office, ou seja, as pessoas não iriam mais utilizar tanto assim o escritório. Então, teve essa preocupação. Então, tanto é que quando a gente olha, por exemplo, os fundos imobiliários, né, negociados em bolsa, a gente vê que as lajes corporativas sofreram muito por causa dessa perspectiva, mas o que a gente vê hoje é que, em relação ao trabalho, a gente não vai ter extremos, então a gente não vai ter aquele 100% home office, nem aquele 100% escritório. A maioria dos casos vai ser uma jornada híbrida. Então, além disso, para conseguir atrair o colaborador a vir para o escritório, muitas empresas estão pensando em modificar o layout do escritório, estão buscando agregar mais serviços, mais comodidade, tudo isso para fazer com que o escritório seja mais atrativo, fazer com que o colaborador ele vá ao escritório, né? Então, por isso que existia essa perspectiva de que o mercado tinha chegado no ápice, mas a gente vê agora, assim, que ainda tem muita oportunidade. É lógico que esses lançamentos, eles continuam sendo uma preocupação, então a gente viu, quando a gente fala na cidade de São Paulo, teve um excesso de oferta, né? Então, região da Chucre Zaidan, região da Berrini, então, nesses lugares ainda tem um certo nível de vacância, enquanto que, por exemplo, na região do Itaim, no corredor da Faria Lima com a JK, a gente vê uma vacância muito baixa, e a partir desse momento, então, a gente vai ver que a Chucre Zaidan deve ser a próxima beneficiada, e só então, depois que essas regiões forem locadas, então pode ser que a região da Paulista, a região da Berrini, ela pode apresentar uma redução significativa de vacância, né? Perfeito. Bruno, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Top News. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Até a próxima. Obrigado pelo espaço. Imagina, a gente que agradece. Bruno Komura, estrategista da Ouro Preto Investimentos, falando aqui no Top News.